Aquela manhã começou como tantas outras em São Paulo, cinzenta, úmida, com aquela garoa típica que parece nunca ter fim. Saí de casa na correria de sempre, tentando equilibrar a pasta do trabalho e o guarda-chuva que teimava em virar do avesso com as rajadas de vento paulistano. A Avenida Paulista estava um verdadeiro caos. Carros buzinando sem parar, gente correndo para se abrigar debaixo das marquises e o asfalto molhado refletindo as luzes dos prédios comerciais. Eu segui apressado pela calçada, perdido em meus próprios pensamentos sobre a reunião que me esperava no escritório, quando a vi. Uma senhora de cabelos grisalhos, com um semblante preocupado e um casaco fino, completamente encharcado pela garoa insistente. Ela hesitava na beira da calçada, tentando sem sucesso atravessar a movimentada Rua Augusta. Os carros passavam em alta velocidade, ignorando completamente sua presença vulnerável. Algo dentro de mim despertou. Uma pontada de empatia, talvez. Ou simplesmente a lembrança da minha avó Conceição, lá de Sorocaba, que tantas vezes precisei ajudar em situações parecidas quando vinha me visitar na capital. Larguei a pasta no chão molhado, sentindo o peso dos documentos importantes se espalharem pelo asfalto encharcado. Ignorei a irritação momentânea e me aproximei dela com cuidado. "A senhora está precisando de uma ajuda?" Perguntei, elevando a voz para superar o barulho intenso do trânsito paulistano. Ela me olhou com olhos cansados, mas com um brilho genuíno de gratidão que me tocou profundamente. "Ai, meu filho, se não for muito incômodo, essa garoa me pegou desprevenida, o ônibus atrasou e agora não consigo atravessar essa rua maluca." Sem hesitar um segundo, ofereci meu braço com toda a gentileza. "Imagina que é incômodo, dona. Vamos lá, com calma e cuidado." Senti a fragilidade delicada de sua mão segurando firme na minha. Cada passo era lento, cauteloso, calculado. Os carros continuavam passando velozmente, alguns motoristas buzinando impacientemente como se fôssemos obstáculos. Ignorei completamente esses comportamentos egoístas. A prioridade absoluta era ela. A segurança dela acima de tudo. Enquanto atravessávamos cuidadosamente a rua, ela me contou sobre a consulta médica no Hospital das Clínicas, que havia perdido por causa do atraso do ônibus da CPTM e como a garoa paulistana a havia pego completamente desprevenida. Eu ouvi atentamente cada palavra, tentando confortá-la com palavras gentis e encorajadoras. A travessia pareceu durar uma eternidade, mas finalmente chegamos em segurança ao outro lado da rua. "Muito obrigada, meu jovem. Que Deus abençoe você e sua família", disse ela, com a voz embargada pela emoção genuína. Um sorriso tímido, mas caloroso, iluminou seu rosto marcado pelas experiências da vida. "Não foi nada, dona. A senhora faria o mesmo por mim", respondi, sentindo uma onda inexplicável de satisfação preenchendo meu peito. "Tenha um dia abençoado." Voltei para buscar minha pasta, agora ainda mais encharcada e amassada pela garoa paulistana. Um pouco frustrado com os documentos molhados, mas com a sensação profunda de ter feito a coisa certa. Aquele pequeno gesto de bondade havia transformado completamente meu dia, de alguma forma misteriosa. Era como se a garoa persistente tivesse perdido um pouco do seu peso melancólico sobre meus ombros. Segui meu caminho pela Paulista, esquecendo rapidamente o incidente. A vida continuava a seu ritmo frenético, com seus compromissos intermináveis e preocupações constantes. Mas a imagem daquela senhora querida e a sensação calorosa de ter ajudado alguém necessitado permaneceram guardadas em algum cantinho especial da minha memória. Semanas depois, ao pegar o Estadão matinal no ponto de ônibus, a manchete me atingiu como um raio em pleno dia ensolarado. Ele me ensinou o verdadeiro significado da justiça. Desembargadora Maria Helena reconhece ato de bondade. A foto estampada na primeira página era inconfundível. Aquela senhora querida que eu havia ajudado a atravessar a Rua Augusta.
uma desembargadora renomada do Tribunal de Justiça de São Paulo, conhecida nacionalmente por sua integridade inabalável e firmeza exemplar em suas decisões históricas. Meu coração disparou descontroladamente. Como era possível? Aquele gesto simples, quase corriqueiro do dia a dia paulistano, havia se transformado em manchete de jornal. O que ela teria dito especificamente sobre mim? E o que isso poderia significar para toda a minha vida dali para frente? A manchete pulsava diante dos meus olhos, cada palavra carregada de uma intensidade quase surreal. Ele me ensinou o verdadeiro significado da justiça. Desembargadora Maria Helena reconhece ato de bondade. A foto, um pouco granulada pela impressão do jornal, era inegável. O rosto gentil e marcado pela sabedoria da senhora que precisei ajudar sob aquela garoa persistente, a desembargadora Maria Helena dos Santos. Uma figura pública imponente, verdadeiro símbolo de justiça e ordem no judiciário brasileiro. Aquela senhora aparentemente frágil, que segurara meu braço com tanta confiança, era uma das personalidades mais respeitadas e influentes de todo o país. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele dia na Paulista, minha pressa matinal, minha irritação momentânea com a pasta encharcada, tudo pareceu se dissolver completamente em um mar avassalador de incredulidade. Eu, um completo anônimo perdido na multidão de São Paulo, um simples desconhecido, havia sido citado nas páginas do Estadão. E não por algo grandioso ou heróico, mas por um gesto tão natural quanto ajudar alguém a atravessar a rua com segurança. Baixei o jornal tremendo, buscando ar fresco. Olhei ao redor, observando as pessoas no ponto de ônibus, completamente alheias ao meu súbito choque emocional. A vida seguia seu curso normal e agitado, enquanto a minha parecia ter entrado em uma máquina do tempo, me transportando instantaneamente de volta para aquela manhã chuvosa e transformadora. Com as mãos visivelmente trêmulas, voltei a abrir o jornal com cuidado. Precisava ler a matéria completa, entender profundamente o que havia acontecido de fato. Cada palavra era como um soco direto no estômago. A desembargadora Maria Helena relatava em detalhes tocantes meu gesto de bondade espontânea. Descrevia minha paciência natural, minha gentileza genuína, minha disposição imediata em ajudá-la durante um momento de extrema vulnerabilidade. Naquele dia chuvoso, dizia a desembargadora com palavras carregadas de emoção, eu me senti completamente perdida, desamparada pela vida. A garoa paulistana parecia uma metáfora perfeita da minha própria existência, dos desafios imensos que enfrento diariamente no tribunal. E então, aquele jovem bondoso surgiu do nada, um verdadeiro anjo da guarda brasileiro em meio ao caos urbano. Ele não fazia a menor ideia de quem eu era, não esperava absolutamente nada em troca. Apenas estendeu a mão com generosidade e me ofereceu segurança quando mais precisava. Ela continuava, explicando como aquele simples ato de bondade a havia feito refletir profundamente sobre o verdadeiro significado da justiça no Brasil. Muitas vezes, no meu trabalho árduo, me perco completamente em tecnicidades jurídicas, em leis complicadas e regulamentos burocráticos. Esqueço frequentemente que a justiça, em sua essência mais pura, é sobre humanidade genuína, sobre empatia verdadeira, sobre estender a mão ao próximo sem esperar nada em troca. Aquele jovem especial me lembrou disso de forma inesquecível. Ele me ensinou uma lição valiosa sobre o Brasil que ainda acredita na bondade, lição que levarei eternamente em meu coração. O artigo se encerrava com um apelo emocionante da desembargadora. Eu gostaria imensamente de conhecer esse jovem extraordinário, de agradecê-lo pessoalmente com todo o meu coração. Ele me mostrou que a bondade ainda pulsa forte no coração do povo brasileiro e que um simples gesto pode fazer toda a diferença no mundo. Se você está lendo isso, jovem bondoso, entre em contato comigo.
Larguei o jornal sobre o banco do ponto de ônibus, sentindo o peso imaginário do olhar de todos sobre mim. Ou pelo menos, era exatamente isso que me parecia naquele momento de confusão. A verdade nua e crua é que ninguém ao meu redor parecia notar meu súbito turbilhão interno devastador. Mas para mim, o mundo inteiro havia literalmente parado de girar. Eu era o jovem anônimo bondoso da manchete nacional. Eu era o protagonista inesperado de uma história que até então só existia nas profundezas da minha memória pessoal. O que eu deveria fazer agora? Deveria me apresentar corajosamente à desembargadora Maria Helena? Deveria simplesmente ignorar o chamado público e seguir em frente com minha vida comum? A ideia de me tornar uma figura pública me apavorava completamente. Eu sempre fui uma pessoa extremamente discreta, reservada por natureza. A fama, mesmo que por um breve momento de glória, definitivamente não me atraía nem um pouco. Mas, ao mesmo tempo, senti uma pontada curiosa e irresistível de curiosidade genuína. O que exatamente aconteceria se eu me apresentasse? Que tipo de impacto real isso poderia ter na minha vida? E mais importante ainda, o que eu poderia aprender verdadeiramente com essa experiência única? A desembargadora Maria Helena parecia ser uma mulher inspiradora, uma pessoa de princípios sólidos e valores inquestionáveis. Talvez conhecê-la pessoalmente pudesse me trazer perspectivas completamente novas, oportunidades inimagináveis. A dúvida me corroía intensamente por dentro. Uma batalha interna feroz entre minha natureza naturalmente reservada e a chance inesperada de realmente fazer diferença. Uma escolha definitiva que, eu sabia intuitivamente, mudaria para sempre o rumo da minha história. E, enquanto o ônibus se aproximava barulhento do ponto, eu me perguntava ansiosamente qual caminho seguir, qual decisão tomar. A resposta, eu sentia profundamente, estava mais perto do que imaginava. O ônibus passou lotado, mas eu nem consegui prestar atenção. Permaneci ali, segurando o jornal, com uma decisão cristalizando em minha mente. Não podia simplesmente ignorar aquele chamado. Havia algo maior acontecendo, algo que transcendia minha zona de conforto pessoal. Voltei caminhando para casa, decidido finalmente. Peguei o telefone fixo e procurei o número do Tribunal de Justiça de São Paulo. A telefonista, com uma voz gentil e profissional típica paulistana, me transferiu diretamente para o gabinete da desembargadora Maria Helena. Senti um nó apertado na garganta, o coração disparando descontroladamente. Gabinete da desembargadora Maria Helena. Bom dia, disse uma voz feminina educada do outro lado da linha. Bom dia, respondi hesitante, sentindo a boca seca. Eu gostaria muito de falar com a desembargadora Maria Helena. Posso saber quem está falando, por favor? Perguntou a voz pacientemente. Meu nome é Carlos Silva. Hesitei novamente, respirando fundo. Eu sou o rapaz que ajudou a desembargadora na garoa, na Rua Augusta. Houve um silêncio absoluto do outro lado da linha. Um silêncio que pareceu durar uma eternidade angustiante. Aguarde um momento, por gentileza, disse a voz finalmente, com um tom visivelmente alterado. Ouvi o som da respiração acelerada da pessoa do outro lado, o ruído distante de um escritório movimentado do judiciário. A ansiedade me consumia por completo. O que aconteceria agora? Senhor Carlos, disse a voz de repente com urgência, a desembargadora Maria Helena está na linha. Por favor, aguarde um instante apenas. Um clique seco. E então, a voz suave, porém firme da desembargadora Maria Helena ecoou diretamente no meu ouvido, carregada de emoção. Senhor Carlos Silva, disse ela com a voz claramente emocionada, é realmente você? Senti as pernas bambearem perigosamente. Sim, desembargadora, sou eu mesmo. Eu não sei nem como começar a agradecer, disse ela, com a voz completamente embargada pela emoção genuína. Você me deu uma lição absolutamente inestimável sobre humanidade.
Você me mostrou que a justiça, em sua essência mais pura, é sobre bondade verdadeira, sobre empatia real, sobre humanidade brasileira. Eu apenas fiz o que me pareceu natural e certo, respondi, sentindo lágrimas brotando nos meus olhos involuntariamente. Gostaria imensamente de conhecê-lo pessoalmente, disse a desembargadora com entusiasmo. Gostaria de agradecê-lo cara a cara, de apertar sua mão com gratidão. Seria possível nos encontrarmos? Respirei fundo, sentindo coragem crescer dentro de mim. Sim, desembargadora, seria uma honra imensa. Perfeito, disse ela com alegria evidente. Que tal amanhã pela manhã, às 10 horas, aqui no meu gabinete no tribunal? Estarei lá pontualmente, respondi, com a voz finalmente firme e decidida. Até amanhã então, Sr. Carlos Silva, disse a desembargadora. E mais uma vez, meu muito obrigada de coração. A noite que se seguiu foi uma das mais inquietas da minha vida inteira. Revirei-me na cama, completamente incapaz de conciliar o sono reparador. A imagem do gabinete da desembargadora Maria Helena pairava persistentemente em minha mente. Um misto avassalador de expectativa e apreensão profundas. O que eu diria exatamente? Como me comportaria adequadamente? Teria algo realmente relevante a oferecer a uma mulher tão poderosa e experiente no cenário nacional? Levantei-me diversas vezes durante a madrugada, bebendo água gelada, lendo trechos aleatórios de livros empoeirados, tentando desesperadamente acalmar a ansiedade que me consumia por completo. Mas nada parecia funcionar efetivamente. A cada minuto que passava inexoravelmente, a hora do encontro se aproximava, e com ela a avalanche de dúvidas e receios que me atormentavam. Finalmente, o amanhecer surgiu majestoso, tingindo o céu paulistano de tons rosados e alaranjados característicos. Levantei-me cambaleante, sentindo o corpo pesado e a mente completamente exausta pela noite insone. Tomei um banho demorado e revigorante, tentando recuperar as energias dispersas. Vesti a roupa mais apresentável que encontrei no armário. Uma camisa social azul, clara, bem passada, e uma calça de sarja cinza que minha mãe havia comprado no Brás. Não queria parecer pretensioso ou exagerado, mas também não queria causar uma má impressão inicial. Tomei um café da manhã rápido e sem sabor, sem conseguir realmente apreciar o aroma familiar e o gosto reconfortante da bebida matinal. A cada gole, sentia a ansiedade aumentar exponencialmente. Olhei-me cuidadosamente no espelho da sala, tentando encontrar algum sinal visível de confiança em meu rosto pálido. Mas tudo o que consegui enxergar foi um reflexo inseguro e apreensivo me encarando de volta. Saí de casa com uma antecedência exagerada, temendo enfrentar o trânsito caótico característico de São Paulo. O caminho até o majestoso Tribunal de Justiça pareceu uma jornada interminável. Cada semáforo vermelho era um verdadeiro tormento psicológico. Cada buzina impaciente, um lembrete perturbador da minha iminente entrevista com a desembargadora Maria Helena. Quando finalmente cheguei ao imponente edifício do tribunal, senti um frio desconfortável na barriga. A arquitetura grandiosa, com suas colunas imponentes e sua fachada severamente austera, transmitia uma sensação avassaladora de poder institucional e formalidade intimidante. Respirei fundo repetidas vezes, tentando controlar o tremor visível nas minhas mãos nervosas. Entrei no saguão principal, sendo recebido educadamente por um segurança uniformizado que me indicou com precisão o caminho até a recepção central. Apresentei meu documento de identidade e informei respeitosamente o motivo específico da minha visita oficial. A recepcionista, com um sorriso genuinamente gentil e acolhedor, me pediu para aguardar alguns instantes em uma das cadeiras confortáveis. Sentei-me nervosamente, sentindo o olhar curioso de todas as pessoas que passavam constantemente por ali.
Os advogados bem vestidos, os funcionários apressados, os visitantes diversos me encaravam com curiosidade evidente, sussurrando discretamente entre si. Era como se todos intuíssem exatamente quem eu era, o famoso anjo da guarda, da desembargadora Maria Helena, que havia virado notícia nacional. Aguardei por aproximadamente 15 minutos, que pareceram verdadeiras horas intermináveis de tortura psicológica. Finalmente, a recepcionista simpática me chamou com um aceno, indicando precisamente o elevador que me levaria até o andar do gabinete da desembargadora. Entrei no elevador moderno, sentindo o coração disparar descontroladamente. A cada andar que subia lentamente, a tensão acumulada aumentava exponencialmente. Quando as portas metálicas se abriram silenciosamente no andar correto da desembargadora Maria Helena, senti um nó doloroso se formar na garganta ressecada. Caminhei cautelosamente pelo corredor elegante, observando atentamente as placas douradas com os nomes dos juízes e desembargadores mais importantes do estado. Finalmente, cheguei à porta majestosa do gabinete da desembargadora Maria Helena dos Santos. Respirei fundo mais uma vez, tentando desesperadamente acalmar os nervos à flor da pele. Bati educadamente na porta de madeira nobre, ouvindo um "entre", abafado mas acolhedor do outro lado. Abri a porta cuidadosamente, hesitante, e entrei num ambiente impressionante. A desembargadora Maria Helena estava elegantemente sentada em sua mesa imponente, com um sorriso genuinamente acolhedor iluminando seu rosto experiente. Ela se levantou graciosamente e veio ao meu encontro, estendendo a mão com cordialidade. "Senhor Carlos Silva, que prazer imenso conhecê-lo pessoalmente", disse ela, com a voz suave, mas incrivelmente firme. Apertei sua mão respeitosamente, sentindo a firmeza reconfortante de seu toque seguro. "O prazer é completamente meu, desembargadora", respondi, tentando disfarçar ao máximo o nervosismo evidente. Ela me convidou gentilmente a sentar em uma cadeira confortável, posicionada estrategicamente em frente à sua mesa executiva. O gabinete era extraordinariamente amplo e muito bem iluminado, com uma decoração sóbria, porém elegante. Nas paredes revestidas, quadros históricos com fotos de juristas brasileiros famosos e diplomas cuidadosamente emoldurados. "Sente-se completamente à vontade", disse a desembargadora com sinceridade. Eu estava genuinamente ansiosa para conhecê-lo. Sentei-me na cadeira acolchoada, sentindo o olhar penetrante mais gentil da desembargadora sobre mim. Ela me observava com curiosidade respeitosa, como se estivesse tentando compreender profundamente minha essência pessoal. Eu gostaria imensamente de agradecê-lo pessoalmente pelo seu gesto extraordinário de bondade, disse ela com emoção evidente. Aquele dia transformador, você me ensinou uma lição absolutamente valiosa, que levarei eternamente comigo em meu coração. Eu apenas fiz o que me pareceu natural e correto, respondi, sentindo o rosto corar involuntariamente. Seu gesto foi infinitamente muito mais do que um simples ato de bondade, disse a desembargadora com convicção. Foi um exemplo luminoso de humanidade genuína, de empatia verdadeira, de solidariedade brasileira autêntica. Em um mundo tão cínico e egoísta, gestos como o seu são cada vez mais raros e preciosos. Ela fez uma pausa reflexiva, olhando para mim com intensidade crescente. Eu gostaria profundamente de saber o que exatamente o motivou a me ajudar naquele dia chuvoso. O que o levou a estender a mão generosamente a uma completa desconhecida em meio àquela garoa paulistana. A pergunta me pegou completamente de surpresa. Eu nunca havia parado para refletir sistematicamente sobre isso. Apenas agi por impulso natural, movido por um sentimento genuíno de compaixão humana. Eu não sei ao certo, desembargadora, respondi hesitante. Talvez tenha sido a lembrança carinhosa da minha avó Conceição, lá de Sorocaba,
que tantas vezes precisei ajudar em situações similares. Ou talvez tenha sido apenas um sentimento espontâneo de empatia, de ver alguém precisando urgentemente de ajuda e não conseguir simplesmente ignorar. A desembargadora sorriu calorosamente, assentindo com a cabeça em aprovação. Sua resposta é absolutamente sincera e profundamente tocante, disse ela com admiração. Mostra claramente que você é uma pessoa de coração genuinamente bom, que se importa verdadeiramente com o próximo. Ela se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa executiva. Eu gostaria de saber se você tem alguma ambição especial, algum sonho particular que gostaria de realizar. Talvez eu possa ajudá-lo de alguma forma concreta. A pergunta me surpreendeu novamente. Eu nunca havia imaginado que a desembargadora Maria Helena me ofereceria ajuda prática. Eu era apenas um anônimo, um desconhecido que a havia ajudado a atravessar uma rua movimentada. Eu não sei exatamente o que dizer, desembargadora, respondi, sentindo as bochechas corarem intensamente. Eu nunca esperei absolutamente nada em troca do meu gesto de bondade. Eu sei perfeitamente, disse a desembargadora com compreensão, mas eu insisto respeitosamente. Eu gostaria imensamente de retribuir sua gentileza de alguma forma significativa. Talvez eu possa apresentá-lo a pessoas influentes, ajudá-lo a conseguir um emprego melhor ou até mesmo financiar seus estudos superiores. A oferta da desembargadora era extremamente tentadora. Eu sempre havia sonhado em fazer uma faculdade de direito, mas nunca tive condições financeiras adequadas para isso. A oportunidade de ter meus estudos universitários financiados era um sonho que subitamente se tornava realidade tangível, mas ao mesmo tempo sentia um certo receio justificado. Eu não queria me aproveitar da situação delicada, não queria ser visto como um oportunista que se aproveitou da fama da desembargadora Maria Helena para conseguir benefícios pessoais. Eu preciso pensar cuidadosamente um pouco, desembargadora, respondi hesitante. Preciso refletir profundamente sobre o que realmente quero para o meu futuro. Eu compreendo perfeitamente, disse a desembargadora com paciência. Tire todo o tempo que precisar. Minha oferta permanece absolutamente de pé. Ela se levantou elegantemente, indicando que nossa conversa havia chegado ao fim natural. Foi um prazer imenso conhecê-lo, Sr. Carlos Silva, disse ela, estendendo a mão respeitosamente. Espero sinceramente que possamos nos encontrar novamente em breve. Apertei sua mão firmemente, sentindo a segurança reconfortante de seu toque. O prazer foi completamente meu, desembargadora, respondi, e muito obrigado pela sua gentileza excepcional. Saí do gabinete da desembargadora Maria Helena, sentindo a cabeça literalmente girar. Aquele encontro havia sido muito mais intenso e emocionalmente carregado do que eu jamais poderia ter imaginado. A desembargadora Maria Helena era verdadeiramente uma mulher inspiradora, uma pessoa de princípios sólidos que se importava genuinamente com o próximo. Mas sua oferta generosa me deixava profundamente confuso. Eu não sabia exatamente o que fazer, qual caminho específico seguir. A oportunidade de ter meus estudos universitários financiados era extraordinariamente tentadora, mas o medo de ser visto como um oportunista me assombrava constantemente. Enquanto caminhava pensativo pelo corredor, em direção ao elevador, senti um toque delicado em meu ombro. Virei-me, surpreso, e vi uma mulher extremamente elegante, com um sorriso gentil, mas misterioso no rosto. Senhor Carlos Silva, disse ela educadamente, a desembargadora Maria Helena gostaria de falar com você novamente. Poderia voltar ao gabinete, por gentileza? Meu coração acelerou instantaneamente. Ela queria me ver novamente? O que poderia ter acontecido? Será que eu havia dito algo inadequado ou ofensivo? A ansiedade tomou conta de mim novamente. Claro, respondi a mulher, tentando disfarçar a apreensão crescente. Com licença, voltei pelo corredor, sentindo cada passo mais pesado que o anterior.
A porta do gabinete da desembargadora Maria Helena parecia ainda mais imponente agora, um portal para um futuro completamente incerto. Respirei fundo e bati novamente, ouvindo o mesmo entre abafado de antes. Ao abrir a porta cuidadosamente, a desembargadora Maria Helena estava de pé com um sorriso misterioso, mas caloroso nos lábios. A atmosfera no gabinete parecia ter mudado sutilmente, como se uma nova camada de expectativa pairasse no ar. Senhor Carlos Silva, peço sinceras desculpas por incomodá-lo novamente, disse ela com um tom de voz mais suave do que antes. Mas há algo extremamente importante que preciso lhe mostrar. Ela se aproximou da mesa executiva e pegou uma pasta azul oficial, abrindo-a cuidadosamente. Dentro, vi recortes de jornais diversos, fotografias e documentos variados organizadamente dispostos. Desde que a notícia sobre seu gesto de bondade se espalhou pelo país, recebi literalmente centenas de mensagens e telefonemas, explicou a desembargadora. Muitas pessoas se ofereceram generosamente para ajudar, para retribuir sua gentileza de alguma forma significativa. Mas houve uma mensagem em particular que me chamou especialmente a atenção. Foi então que ela me revelou algo que mudaria tudo. Com as mãos trêmulas, ela retirou um documento oficial da pasta e me entregou. Era uma certidão de nascimento. Minha certidão de nascimento. Mas havia algo estranho nela, algo que eu nunca havia notado antes. Carlos, disse ela com a voz embargada, eu preciso lhe contar a verdade. Quando mandei investigar discretamente sobre você, após nosso encontro na chuva, descobri algo extraordinário. Você é meu neto. O mundo parou. Literalmente parou. Como assim? Consegui balbuciar. Sua mãe, Maria Aparecida Silva, é minha filha, continuou ela com lágrimas nos olhos. Há 30 anos, quando eu era apenas uma jovem advogada, engravidei de um colega da faculdade. Por pressão familiar e social, fui obrigada a dar minha filha para adoção. Nunca parei de procurar por ela, por vocês. Senti as pernas bambearem. Isso é impossível. Não é coincidência que você me ajudou naquele dia, Carlos. Não é coincidência que você tem esse coração bondoso. É genética. É família. Você ajudou sua própria avó a atravessar a rua sem saber. As lágrimas corriam pelo meu rosto. Tudo fazia sentido agora. A conexão imediata que senti, a sensação de familiaridade, o brilho especial em seus olhos. Eu mandei fazer discretamente um exame de DNA com o material que você deixou aqui na primeira visita, admitiu ela. Perdoe-me pela invasão, mas eu precisava ter certeza. O resultado chegou hoje de manhã. Compatibilidade de 99,9%. Eu não conseguia processar tudo aquilo. Minha avó, a desembargadora mais respeitada do país, era minha avó. E eu a havia ajudado sem saber. Carlos, meu neto querido, disse ela se aproximando e me abraçando pela primeira vez. Você não apenas me ensinou sobre justiça naquele dia. Você me trouxe de volta à minha família. Você me devolveu a esperança de que ainda havia bondade no mundo, e descobri que essa bondade estava no meu próprio sangue. Naquele momento, compreendi que os caminhos da vida são misteriosos e extraordinários, que um simples gesto de bondade pode revelar os maiores segredos e as maiores bênçãos, que às vezes, quando ajudamos um estranho, estamos na verdade ajudando quem mais amamos, sem saber. A partir daquele dia mágico, minha vida mudou completamente. Não apenas pelos estudos que minha avó financiou ou pelas oportunidades que se abriram. Mudou porque descobri que pertencia a uma família, que tinha raízes, que minha bondade natural tinha origem e continuidade. Hoje, 5 anos depois, sou advogado formado pela USP, trabalho ao lado da minha avó no tribunal e criamos juntos o projeto Anjos da Cidade, que reconhece e premia gestos anônimos de bondade em todo o Brasil. Minha mãe, que nunca soube da verdade sobre sua origem, finalmente se reencontrou com quem a deu à luz. E você, que está ouvindo esta história agora,
Saiba que cada gesto seu importa. Cada vez que você estende a mão para ajudar alguém, você está plantando sementes de transformação que podem florescer de formas inimagináveis. Talvez a próxima pessoa que você ajudar seja alguém especial em sua vida, alguém que você ainda não sabe que ama. Não espere o momento perfeito, não calcule os benefícios. Apenas seja bondoso, seja generoso, seja humano. Porque no final das contas, quando ajudamos o próximo, estamos ajudando a nós mesmos a descobrir quem realmente somos. Comece hoje, agora mesmo. Saia de casa e procure alguém que precisa de ajuda. Pode ser um vizinho idoso, uma mãe com carrinho de bebê no ônibus, um morador de rua com fome. Estenda sua mão. Seja um anjo anônimo na vida de alguém. E quem sabe que milagres você descobrirá pelo caminho. O Brasil precisa de mais anjos como você. O mundo precisa de mais corações bondosos como o seu. Faça a sua parte. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E lembre-se sempre, um simples gesto de bondade pode mudar não apenas a vida de quem recebe, mas transformar para sempre a vida de quem oferece.